beleza? Ó, primeiro a gente falou da rodada do Rural de Tailândia, tá? A rodada do Rural de Tailândia tivemos 2 jogos, né? Na verdade 4 jogos, era para ser 4 jogos, só que como teve o WO, né, a equipe do Colírios perdeu por WO, a equipe lá da região ali de Jorge Teixeira, União Bandeirantes, né, o Colírios pegou uma linha errada lá, encruzilhada errada, acabou chegando atrasado, né, não conseguiu chegar a tempo no jogo e perderam as 2 categorias por WO. Cortaram o caminho. Cortaram o caminho. O caminho de chegar. Cortaram o caminho de chegar. Né? E a gente vinha falando também que assim, o campeonato rural é muito bom, um campeonato muito top. Inclusive já participei de 2 edições. É show demais jogar o campeonato rural. Só que a gente tem que melhorar a questão do suporte das equipes, né? A questão de localização, a questão de passar o endereço certinho, a questão de se organizar com antecedência para que não aconteça isso, porque fica ruim, né, Matheus? É complicado. A equipe sair daqui até lá no União Bandeirantes, que não é perto, tá, pessoal? É perto do campo Suede Alto, para quem conhece. É bem longe, não é perto não, é bem longe mesmo. Então, assim, a galera deixa a família em casa, né? Sai para jogar bola, o jogo começa às 1h30 da tarde, é marcado para 1h30 para começar às 1h45. Aí a pessoa chega lá, chega atrasado, não tem a possibilidade de jogar, né? Perder as 2 categorias por WO é muito complicado. Eu não sei qual que é o regulamento, eu não sei se a equipe do Colírios continua ou já é eliminada automática da competição, não sei qual que é o regulamento, então não vou falar o que eu não sei, beleza? Mas assim, eu acredito que teria que melhorar essa questão da localização, né? Informar com antecedência para que não aconteça esse tipo de situação. Fica ruim, né? Fica chato. É complicado. A gente sempre fala assim, disponibilizar a localização, entendeu? Explicar com detalhes, porque assim, o mais importante da competição, eu vou ser bem sincero com vocês, o mais importante da competição, ela não é a final do campeonato, e sim o percurso que é chegar até essa final. Porque a gente sempre quer ver as 2 melhores equipes na final. Só que quando você não tem esse cronograma, essa organização, essa facilidade de poder montar um bom projeto, acaba deixando a desejar e a gente vai tendo esses problemas, principalmente questão de WO. A gente tenta ao máximo evitar, a gente que organiza o campeonato, a gente sabe como é que é difícil. Mas quando você não é sobre sua responsabilidade, a gente até entende. Mas nesse caso, poderia ter melhorado, poderia ter facilitado. E outra coisa que a gente sempre fala, o rural é um campeonato disputadíssimo. A gente não tem nem o que dizer desse campeonato rural, porque ele é muito bem... O produto do rural é muito bem valioso para o município. Só que falta um pouquinho de coerência na hora de organizar esses jogos que são tão distantes para ser jogado 1h30 da tarde. O cara sai 11 horas da manhã de casa para chegar meio-dia e meio, 1 hora no destino que vai jogar lá. Então, tem que ter destino mais próximo, entendeu? Tentar valorizar os times daqui, do município de Jaru, né? É um debate que foi feito durante o início do ano aí, bem complicado para chegar no acordo para fazer esse campeonato rural, mas a gente entende que vai melhorar e a gente espera que melhore, porque o futebol precisa disso. Show demais. No outro jogo, aconteceu ali na Arena Santa Cruz, aqui na 630, pertinho aqui. Inclusive meu amigo Gustavo Custódio está aí ao vivo, já mandou um pouquinho aí, né? Tá ao vivo. Um grande abraço ao meu amigo Gustavo Custódio, camisa número 10 da Juventus agora do Matheus. Eu tô sabendo, não pode ficar mandando foguinho mais não, porque agora ele tá ocupado, né? Aí tá meio travado agora. Pra cortar o alvará dele. Vale lembrar que começou com o pé direito, né? Ele saiu do Amador Júnior perdendo, voltou, foi jogar para o Juventus perdendo também. Mas isso é bom. O Gustavo só que é bom porque é sorte no amor e azar no jogo. Alô, Gustavo Custódio, aquele abraço. Pessoal, na categoria aspirante, a Juventus perdeu para o Ajax por 4-1, tá? O placar do jogo foi 4-1 na categoria aspirante. Já no titular, a equipe do Ajax também levou a melhor. A equipe do Ajax ganhou por 2-1. Teve polêmica lá, hein? Teve polêmica na arbitragem lá. Só que assim, é igual eu falei, eu não vou falar o que eu não sei, porque eu não estava lá, como que eu vou... Vai ser um disse que me disse, né? Mas o que me disseram foi que teve umas polêmicas lá. O Luan Felipe está aí ao vivo, né? Ele pode falar melhor. Beleza? Mandar um abraço aí, um salve pro meu amigo TK, tá ao vivo com a gente. Um abraço a cada um de vocês que está ao vivo. Já aproveite, já compartilhe o link, deixe o seu like. Vamos pra cima do problema. É o Várzea Show. Aqui a resenha é garantida.
tudo que aconteceu no esporte de Jaru e região, beleza? Matheus Bispo, a 15ª Taça da Amizade, a Taça das Igrejas Evangélicas do município. Ontem tivemos 2 grandes jogos ali no Sebastião Mesquita, né, no nosso ginásio municipal. 2 grandes jogos realmente. No primeiro jogo da noite, a Batista Nacional A bateu a Igreja Kadosh por 3-2, um jogaço. Eu tive a oportunidade de assistir um jogo muito movimentado, muito bom mesmo. E a Batista A está na grande final da Taça da Amizade, né? A Taça das Igrejas Evangélicas do nosso município. Já é a 15ª Taça da Amizade, tá? Parabenizar aí a organização, show demais. Os jogos, muito bons jogos, né? Também os jogadores ajudam bastante. Na questão disciplinar, é bem rígido, tá? Eu acho que tinha que até adotar a rigidez para o campeonato aberto também, para melhorar ainda mais. Mas top demais, show demais. Tive a oportunidade, graças a Deus, de acompanhar ontem. E no segundo jogo da noite, mais ou menos importante, na outra semifinal da noite, a Batista B bateu a Presbiteriana do Brasil. Lembrando que a Presbiteriana do Brasil era a atual campeã. Ela foi campeã em 2024, né? E perdeu por 2-0 para a Batista B. A Batista B, que é a igreja do nosso amigo Flávio Ramos, nosso barbeiro oficial, jogou bem demais ontem. Quando joga mal a gente corneta também, mas quando joga bem a gente elogia. Então, parabenizar aí a Batista A e a Batista B. Batista Nacional A e Batista Nacional B estão na grande final. Tá tudo em casa, né, agora a final. Tá tudo em casa. Mas todo mundo quer ganhar a final, né, Matheus? A final tem que ser muito bem disputado e que vença o melhor, né? A e B não vai mudar em nada, né? O negócio de A e B aí ficou pra trás. Foi só na hora de montar o time. Depois que a bola rolar lá, menino, não tem negócio de ser amigo de ninguém, não. O bambu vai gemer e vai ser jogão de bola. Olha, vai ser sexta-feira a grande final, né? Pelo que eu tô sabendo por enquanto, sexta-feira, lá no ginásio Sebastião Mesquita. Eu não sei o horário ainda, né? Mas a gente vai estar aí anunciando nas nossas redes sociais para vocês irem acompanhar. Então, parabenizar aí a Batista Nacional A e a Batista Nacional B. Grandes jogos ontem. Matheus Bispo que está ligando com o Gustavo Custódio ao vivo. Boa noite, Gustavo Custódio. Boa noite. Queria te parabenizar que você está ao vivo aqui no Live Várzea Show. Eu queria que você me falasse um pouquinho do acontecimento que teve no Campeonato Rural, né? A polêmica. Eu não posso falar, o Ailton não pode falar porque a gente não estava lá. Mas você, com a camisa 10, acompanhado da patroa, eu fiquei sabendo que você jogou bem, mas o time foi prejudicado ou como é que foi? Sem comentários, né, cara? A gente sabe como é a realidade de Jaru, né, cara? E alguns árbitros aí querem ser outros também, né? É complicado, mas meter a mão na cara do outro. Você pode descrever o lance, o que aconteceu, sem citar nome de arbitragem ou bandeira, que seja, só pra gente entender o motivo de tanta reclamação que teve, e não foi só a sua, né? Teve muitos outros atletas, torcedores que estavam lá de fora, que acompanharam e nos informaram que teve esse problema. Sim, foi um lance de pênalti não marcado. Um grande foi pênalti, o outro não foi grande gol. E um lance do gol, né? Esse que volta na cabeça, foi. Entendi. Muito obrigado pelo seu esclarecimento. Muito gratificante ter você participando aqui do nosso programa, tá bom? E que continue sendo assim, esse moleque pra cima, que joga fácil e que usa sempre a camisa 10. Tudo certo, Luiz? Tamo junto. Municipal 2025 é Amador e Júnior. Com certeza, né? Com certeza. Peraí. Tem mais uma? Eu só vou se o Larry for, se não for, eu não vou não. Então já tá dentro. Lá ele. Meu Deus do céu! Agradecer ao Gustavo Custódio pela participação ao vivo aqui no programa Várzea Show. Aqui a resenha é garantida. E o pessoal que estiver assistindo aí, que tiver algo para dizer, pode ligar pra gente que a gente coloca ao vivo sem o menor problema, beleza? Então vamos lá. Esclarecido já
os jogos do Rural, esclarecidos já os jogos da 15ª Taça da Amizade, né, a Taça das Igrejas. Vamos lá para as quartas de finais da Copa Pratas da Casa. O Matheus Bispo vai estar passando os confrontos para vocês, a gente vai estar aqui conferindo os confrontos, que começa na próxima quinta-feira, tá? Mais conhecido como depois de amanhã. Dia 22/5/2025, começam aí as grandes quartas de finais aqui no tapetinho mais badalado de Rondônia, Arena Help, Jaru Rondônia. Meu amor, vai ser o palco do momento. Matheus Bispo, qual vai ser o primeiro jogo de quinta-feira? O de quinta-feira vai ficar com o Amigão Motos, né, contra o Pretos FC, né? Sexta-feira vai ter Volt contra o Real City, né? E na outra quinta-feira nós vamos ter provavelmente JM Vera do Lar contra o Lava-Jato Dois Irmãos. E na sexta-feira, esse jogo aqui vai ser gostosinho, tá? Esse jogo aqui, La Tropa contra o União Guadalupe. O Ícaro falou que vai dar um nó tático no Renato do Guadalupe. Matheus Bispo, esse jogo já aconteceu na competição já? Posso verificar para você aqui agora. La Tropa e União Guadalupe, se eu não me engano, já aconteceu na competição. Vamos verificar e agora. Aconteceu o tal do nó tático, tá? E você vai ver aí o que aconteceu. 6-4 La Tropa. O Renato tá muito furido. Eu tenho medo do Renato, porque no primeiro jogo da fase de grupo, eu estava participando com a equipe do Bomba d'Água, a gente fez uma goleada deles aí, de 8-3, rapaz. Aí no mata-mata quis o destino, quiseram os deuses do futebol que o Bomba d'Água pegasse a União Guadalupe, rapaz. Eu não vou nem contar o resto da história. Deu União Guadalupe está nas grandes quartas de finais e vai enfrentar o La Tropa, né? O La Tropa que ganhou por 6-4 num jogaço na primeira fase. Um jogo muito bom, muito movimentado e que Deus abençoe, seja outro grande jogo, né? Vai ser na quinta, sexta-feira? Sexta-feira da próxima semana, né? Então, essa semana temos jogos na quinta e na sexta. Semana que vem também na quinta e na sexta. Não é isso, Matheus? Quinta-feira já começa as quartas finais, tá? Nós fizemos um playoff das quartas. Os que classificaram-se nos playoffs ficaram em um pote e os que classificaram-se entre os primeiros 4 colocados no geral ficaram em outros. Ontem eu fiz um sorteio ao vivo pelo Instagram, tá? Ser bem transparente, a gente pode fazer bem transparente para fazer sempre, né? E tivemos esses grandes confrontos. Já começa quinta-feira, já deixar o convite para vocês, venha para a Arena Help, aqui é onde a magia do futebol de várzea jaruense acontece. Matheus Bispo, domingão movimentadíssimo lá na Arena WS, né? O tapetinho estava na gripe, o tapetinho estava on, como diz um grande amigo meu, e às 3h30 rolou a bola para a grande final da Copa TK Rastreadores 2025 lá na Arena WS. Rapaz do céu, e que jogão, hein? Jogo movimentado, teve confusão, teve de tudo no jogo. E o Bernabéu foi o grande campeão da primeira Copa TK Rastreadores lá na Arena WS. 1-0, gol do meu amigo Dudu. O Eduardo, a lenda viva, fez um golaço lá e garantiu a vitória para a equipe do Bernabéu. O Bernabéu de novo, né? Sendo campeão aqui em Jaru Rondônia. O time do Bernabéu é um dos grandes favoritos aqui da região. Uma forte equipe, né, que se reforçou ainda mais com atletas de Tailândia, valorizando ainda mais essa categoria sub-18, valorizando ainda mais a competição em si. O time do Amador Júnior também é uma equipe muito qualificada, cheio de atletas que já jogaram categoria de base e que vem se destacando no cenário do futebol do nosso município. Só que o time do Bernabéu é um time muito experiente. Mesmo com 18 anos aí, a maioria dos atletas são atletas que têm muita experiência já em jogar competições. Então vale lembrar que o nosso amigo, o goleiro Porquinho, fez uma partidaça, né? Mereceu também ser um dos craques do jogo, mas o Dudu foi o herói, fez o gol que deu o título para o time do Bernabéu, um time muito qualificado, volto a dizer, e que mereceu ser campeão dessa Copa TK Rastreadores. Show demais! E logo após a final da primeira Copa TK Rastreadores lá no tapetinho, lá na Arena WS, tivemos a grande final da Copa Live Show Fut 7. Que jogaço, né, Matheus?
um jogo para ficar nos nossos corações, como você fala. Um jogo para ficar marcado nas nossas memórias, nos nossos corações para sempre. Um jogão de bola. Rapaz, até hoje, todos os campeonatos que nós organizamos tivemos grandes finais. Graças a Deus. Todo mundo estava falando que o RD Panificadora, barra o POFC, vai levar fácil. E eu escutando a torcida, Matheus. Mesmo quando eu dava aquela passadinha ali, o pessoal, esse jogo aí vai ser 4x0 para a RD. Esse jogo aí vai ser não sei quanto. E eu ouvi na semana toda, porque assim, o futebol é gostoso do quê? É a resenha, né? Então, como a gente tem aqui a Arena Help, e temos aí muitos desportistas, muitos atletas, todos os dias aqui, tem aqueles murmurinhos, você ouve umas coisas, né? Inclusive eu estava no balcão, mas meu amigo Gazela, que é um atleta do Bomba d'Água, né? Foi atleta do Bomba d'Água na competição. Chegou um rapaz e falou assim, nós estávamos conversando e tal, só que ele não sabia que o Gazela era do time. O cara chegou assim, esse jogo, inclusive o Gazela acabou de passar ali, ó. Não morre mais não, ao vivo. O menino falou assim, esse jogo aí vai ser de 3 para lá, pro RD. Matheus, a bola rolou, o Bomba d'Água pela vontade de sempre, né? O Bomba d'Água, claramente, na minha visão, eles fizeram o quê? São 7 na linha lá. Fizeram 2 linhas de 3, né? 3 na zaga e 3 no meio de campo. Soltaram o Paulo Giovanni, que era a válvula de escape lá na frente. No início da partida deu muito certo a tática, inclusive quase fizeram gols, né? Só que faltou aquela definição, faltou ser mais objetivo, faltou aproveitar os erros do adversário, que erra muito pouco. RD Panificadora barra o POFC é um time que dispensa comentário, um timaço, um time que tem um professor Clodoaldo como seu mentor principal, né? Um cara diferenciado tanto dentro como fora, nem dentro fora, mas assim, como na beira do campo comandando seu time, como na vida, né? O professor Clodoaldo, que é um cara excepcional, um cara que dispensa comentários, né? Ele por si só já define a equipe da RD Panificadora barra OPOFC, né? A RD Panificadora, mandar um abraço para o meu amigo Roniel também, que é o gestor, o dono lá da RD Panificadora, está abençoando demais o futebol de base jaruense, né? Nos ajudando, inclusive. Mandar um abraço para ele, está passando uma situação difícil com o pai dele, rapaz. O pai dele é diabético, quebrou o braço nos últimos dias agora. Ele teve até a dúvida se ia ou se não ia para o jogo. Graças a Deus conseguiu ir para a final, né? Inclusive, então, eles estão até fazendo uma rifa para poder ajudar, né, o pai do Raniel. Então, você que se sentir abençoado, a abençoar o pai do Raniel comprando uma rifa, tá? Daqui a pouco eu vou postar aí nos stories, nos status, lá no WhatsApp, lá no Instagram também, tá bom? Então, você que se sentir abençoado, a abençoar o pai do Raniel, que é um senhor muito gente boa, ele que é portador de diabetes, tem diabetes, então assim, dificulta ainda mais o processo, né? Mas voltando para o jogo, rapaz, rolou a bola, um jogo muito bom, muito movimentado, lá e cá, a equipe do RD Panificadora valorizando muito a posse de bola, né, Matheus? Um jogaço, a RD sai na frente com o golaço do Breno, né? A bola vem, o Minão ajeita, o Breno chega de primeira. Para mim e para o Rogério que é o goleiro do Bomba d'Água, após o jogo, a gente conversando, ele falou, eu quero uma bola defensável, infelizmente passou, né? Eu trocaria aquelas defesas que eu vi no segundo tempo para defender aquela bola. Ele falou para mim isso aí, então eu posso ter a autoridade de falar aqui, mas assim, o Rogério fez um grande campeonato, sensacional, top demais, inclusive foi eleito 2 vezes um craque, tanto nas quartas finais quanto nas semifinais, né? O RD Panificadora amplia o placar com o Ferrugem que estava no banco de reserva, tinha acabado de entrar, tinha já acontecido a falta, ele entrou, fez um golaço, né? Chutou, a bola desviou na barreira, matou o Rogério. E o Ferrugem, você vai lembrar, vai ter na hora que eu estava fazendo aquela imagem de todo mundo perfilado e tal, ainda bem que quando você posta aquele vídeo, você corta o áudio, porque eu fui cornetando um por um. Quando chegou no Ferrugem, eu falei, pô, Ferrugem, você tá com a lataria amassada, né? Aí ele falou assim, ele olhou pra mim e falou assim, e essa lataria, se for na sua barriga aí, ela tá inchada. Ixi, e cornetou. E
ele é problema, tá? O Ferrugem é problema. confusão. Mas ele tem um golaço, né, de falta. E nos minutos finais, na hora da verdade, o Bomba d'Água num bate-rebate, cruzamento para a área do Paulo Giovanni, se não me falha a memória, num bate-rebate, sobrou lá pro Tavares só chegou e aquele tapinha. Malvadão, Caiu na casinha lá do Chola, né? Chola que é outro grande goleiro, um cara que foi eficiente demais, o cara que foi decisivo demais, ajudando a sua equipe a chegar à grande final da primeira Copa Live Show lá no CTWS. Então o jogo terminou 2-1, né? Um jogaço, parabenizar muito aí a equipe do Bomba d'Água pelo jogo que fez esse extraordinário jogo. A sua proposta de jogo era se fechar ali com 2 linhas de 3 e soltar a bola lá no Paulo Giovanni e fazer ele decidir, que era a válvula de escape para o Paulo Giovanni, mas quem fez o gol foi o Tavares. Inclusive, vou colocar uma assistência do Paulo Giovanni, né, foi o cruzamento dele, bate-rebate ali, o Tavares chegou e fez o gol. E assim, parabenizar demais também a RT Panificadora barra OPOFC, né, um grande elenco, um grande staff, como diz o nosso amigo Eliseu Mala, né, a galera dando suporte top demais, meu amigo Roniel, lá da RD Panificadora, meu amigo Clodoaldo César Prongel deve estar assistindo a gente aí, inclusive mandar um abraço para ele, um cara extraordinário. Manda um abraço para meu amigo Rominho, lá do Bomba d'Água, meu amigo Zé Carlos, o Zé Carlos aprontou um tático lá para cima da RD para Matheus Bicho. Os primeiros minutos foram bem difíceis para a equipe da RD, que não conseguiu propor o estilo de jogo que eles estão habituados. Inclusive o Milão, que jogava na referência lá, teve que voltar, buscar a bola, porque não estava chegando para ele lá na frente. Mas no segundo tempo, a RD não é que se encontrou no jogo, conseguiu achar um gol, equilibrou o jogo no estilo deles um pouquinho ali e foi começar a mandar na partida. Nos minutos finais, o Bomba d'Água foi para cima e conseguiu diminuir o placar. Show demais. Mandar um abraço aí pro meu amigo Tavares06, ligado na live. Mandar um abraço pro meu amigo Zé da Manga, sempre presente nas nossas lives. Mandar um abraço pro meu amigo Alessandro. Ele falou assim, ó, Rogério pega muito, campeão junto com a gente no Filadélfia. Brilhou nos pênaltis. O Alessandro, ele brilhou nos pênaltis também na Copa Fut 7, tá no CTWS, Copa Live Show Fut 7. Ele foi decisivo tanto nas quartas de finais quanto nas semifinais. Bomba d'Água eliminou quem nas quartas, você lembra? Bomba d'Água. Fazenda Vitória? Fazenda Vitória. Não foi Fazenda Vitória. Fazenda Vitória. Eles enfrentaram de novo Fazenda Vitória. Isso, é verdade. Fazenda Vitória. 3-0. Sem muita cura. Sem muita emoção, né? Então assim, pessoal. E Matheus, tem uma polêmica danada aí, cara, com essa seleção da rodada. Eu gosto, sabe por quê? Quando eu faço uma seleção, quando a gente faz uma seleção, né? A gente posta lá no feed, lá no Instagram. Cara, o pessoal reposta, o pessoal compartilha, o pessoal manda pro amigo, pra titia, pra vovó, pro cachorro, pra criança, manda pra todo mundo. Rapaz, isso dá uma repercussão danada. Hoje eu estive em Ouro Preto, né, tive uma reunião lá com o Milão, uma reunião lá com o meu amigo Nilo Testoni, mandar um abraço aí pra DB Nutrição Animal, né, que é do grupo Testoni lá. Mandar um abraço pro meu amigo Milão, um abraço especial aí. Milão foi eleito o melhor pivô da competição, né, o melhor atacante da competição da Copa Fut 7, Copa Live Show Fut 7 no CTWS. Está na seleção da rodada. Essa seleção da rodada que é tão polêmica, né? Mas assim, pessoal, deixar bem claro que se a gente pudesse colocar 20 jogadores, a gente colocaria 50, porque só 20 não seriam suficientes, tá? A Copa Live Show no CTWS teve um nível tão alto que foi difícil demais para a gente escolher. Eu até acho, Ailton, que se quisesse fazer 3 seleções na rodada, a gente poderia fazer, sem problema algum, porque o nível foi muito competitivo. Um nível muito bom, um nível extraordinário, né? Cara, no meio de campo, facilmente poderíamos colocar Júnior Londra, né? Que em várias partidas foi decisivo, né? Não conseguiu levar o troféu, né, Matheus? Não. Ele tá bravo, ele tá nervoso. Mas ele não conseguiu levar o troféu? Nenhum. No chororô dele, né? Ele ficou, não, esse troféu era pra mim, não sei o quê. Realmente teve um jogo lá que ele fez umas assistências, uns golzinhos lá, e ele achou que ele, não, mas aqui
pelo menos nos últimos jogos anteriores, a gente era bem rigoroso para poder. Troféu, os caras querem troféu de graça? Não dá, é fácil. Esse jeito aí até eu. Inclusive tá aqui ó, um troféu aí, ó. Aí. Será que é o dele que sobrou? Não, não é dele não. Não é dele, Isso aí agora a gente vai fazer doação aí pra. Nós vamos punhar do lado de cá assim, ó. Ah, isso aí nós vamos levar lá pro Roniel da RD Codificador. Aí, ó, já era. O Roniel pediu um troféu, nós vamos levar pra ele. Dizendo que vai colocar na cristaleira lá no. Da codificadora, bem na frente, para os clientes verem. E nós vamos lá pro pão, né? É verdade, né? Gente, já vamos levar o troféu, fazer entrega que não é um pãozinho, né? Tá ligado, né? Pãozinho francês saindo do forno na hora, é bom demais. Você tá doido? E na faixa. Nossa senhora, na faixa é melhor ainda. Tomar aquele suquinho de laranja, RD Codificadora, a melhor do Rondônia, a melhor do Brasil, a melhor do Jaru. Tamo junto, meu amigo Roniel. Matheus Bispo, e a seleção da rodada, deixa eu ver aqui quem tá. Você consegue abrir aí a seleção da rodada? Vamos ver aqui, velho. Tá no seu Instagram, né, Ailton? Rapaz, abre a seleção da rodada aí que eu não lembro. Eu sei que o goleiro da seleção da rodada não, desculpa, a seleção do campeonato, tá, gente? A seleção do campeonato começa com um Chola no gol. Ela tem na direita, tem o Maranhão que joga com a perna invertida, né? Na RD Codificadora não coloca também com a perna invertida na seleção também do campeonato. A mesma coisa acontece com o Delírio de Freitas, né? Que é irmão do Milão. Os dois irmãos estão na seleção da seleção do campeonato. O raciocínio está meio lento hoje, desculpa pessoal. Então vamos lá. No gol, Chola, a Fera. O Chola tirou várias. Rapaz, o Chola colocou acho que umas 10 para o Bruno Figueiredo, tá? O Bruno tá sorrindo. Você tá doido, o Bruno Figueiredo tá voando. Disseram que não queria nem trabalhar essa semana mais. Fiz tanto de foto que ele vendeu ali. Rapaz, ele pagou até uma saída pra mim aqui hoje no meio. E o meu dele tá ali no congelador, que ninguém esqueceu de mim, não é possível. Ai meu Deus do céu. Então vamos lá. Ó, na direita. Peraí. Chola no gol. Mas poderia entrar Rogério. Quem mais o outro? Acho que só o Rogério. Só o Rogério. Foram os dois grandes destaques da competição. Exatamente. Rogério, sem dúvida nenhuma, também mereceria estar. Assim, o que pesa bastante, pessoal, nos nossos critérios é a final, né, Matheus? Exatamente. O que pesou, por exemplo, se o Bomba d'Água é campeão, o Rogério é o melhor goleiro da competição. Sem sombra de dúvida, não é isso? Então, assim, deixa explicado, porque às vezes a pessoa fica magoada. Ah, mas aí eu não gosto. Não é. A gente tem uma linha de raciocínio, a gente tem um critério a ser seguido, tá? Em todas as nossas competições. E por isso, e não só por isso, mas porque brilhou demais o Anderson Chola na competição inteira, não é isso, Matheus? Levou pouquíssimos gols. O Chola foi o melhor goleiro, inclusive, em um dos critérios de desempate, que é ser campeão, né? O cara ser campeão, o cara já tá com o critério já é bem alto lá. Já aumenta demais, E né? a gente vai falando o que a gente definiu, mas quem poderia estar Isso, também. exato. Pra vocês entenderem que a gente Exato. poderia montar uma outra seleção tranquilamente. Belíssima ideia, Matheus Bispo. Como a pala direita. Quem é que tá na direita aí? Delinho. Beleza, deixa o Delinho na direita, que ele é destro. Maranhão é. Ele é bom com a esquerda e parece que com a direita ele tá com a esquerda. Ele é bom também. É, parece, né, que é bom. Vamos ver. Contra ele é o Leão, né? Vamos ver a favor, né, Matheus? Vamos ver, né? Vamos ver a favor. Então, assim, na direita temos Delinho e Freitas. Quem poderia estar na direita? Quem poderia estar na direita? Facilmente, um nome que eu gostaria que poderia estar aqui juntamente com o Delinho, que fez uma boa competição, foi o Ailton Live Show. Ou eu até fiquei surpreso com a atuação do Rômulo na final, principalmente. O Romulo jogou muito a O final. Rômulo foi muito bem na final do Romulo, que é o lado direito do Bomba d'Água, né? Taticamente, ele fez a função de marcar, de acompanhar e ajudou muito a equipe do Bomba d'Água. Show demais. Vamos lá. Pro zagueiro, o zagueiro pelo lado direito. Do lado direito, o Tola foi eleito o melhor. Só que, inclusive na final, eu vi o senhor, acho que foi o Barriga que estava jogando. Ele jogou demais. Porque o Barriga foi bem interessante. Ele entra de vez em quando nos jogos e raça, vontade. Matheus, ele entra no jogo, mas parece que ele começou jogando. Exatamente. É interessante demais ver o Barriga jogando. O Barriga é um jogador já experiente, né? E pra você ver a qualidade do time do professor Portugal. E inclusive na final, por que a gente está colocando o Barriga? Normalmente nos outros jogos ele jogou um pouquinho mais avançado pelo meio ali. Só que nesse jogo, quando
cresceu a qualidade do Paulo Giovanni na individualidade ali contra a defesa do RD, o que fizeram? Vou colocar o Barriga, vai fazer uma dupla marcação ali e eu consigo neutralizar o Paulo Giovanni. Taticamente, deu certo. E o Barriga fez uma grande final. Grande final também, exatamente. Quem mais nós poderíamos colocar na zaga? Na zaga, ainda tem um outro nome que no Amador e Júnior foi gigante. Jogou muito, já até sei quem você vai falar. O Carlão foi um dos destaques. O Carlão, rapaz, o problema é que o Amador Júnior é pé de gelo. Senão, chega na semifinal, acabou. Mas se o Carlão tivesse em outra equipe, eu acho que poderia chegar na final tranquilamente. Mas estava no Amador Júnior. fez um grande campeonato, Carlos. Muito bom campeonato. Parabéns aí ao Carlão, né? Jogou pelo Amador Júnior. E a gente não tá falando isso é porque a gente, o Matheus que é o treinador do Amador Júnior e eu que sou atleta do Amador Júnior, tá, gente? Todo mundo viu que realmente atleta do amadorismo. Realmente ele se destacou, pelo menos atleta amador, pelo menos no futsal, né? Ele se destacou muito na competição, muito mesmo. Parabéns aí ao Carlão. O Matheus Tavares está aqui, ó. Aí o Live Show poderia pensar em fazer um campeonato de futsal de base. Rapaz, esse campeonato já está no papel, já tem até premiação, só que falta, infelizmente, a quadra. A gente está correndo atrás. O projeto não é para ficar no papel, todo projeto que a gente tem, a gente coloca em prática. E se Deus quiser vai dar certo, e se der certo a gente vai fazer. Beleza? Só respondendo o trabalho, vamos continuar aqui com o nosso raciocínio. O outro zagueiro aqui. Tá aí? O Leão. Leone? Leone e o Tom. Leone merece estar aí? Você tá aqui. Afinal, foi um embate danado dele, Paulo Giovanni. Muito bom jogo. E ele, por ser campeão, ele conseguiu neutralizar o Paulo Giovanni até os 20 do segundo tempo ali. Continua o raciocínio que eu vou só dar conferida aqui. Porque o Paulo Giovanni, no finalzinho do jogo, ainda conseguiu tirar, né, Ailton, um coelho da cartola e conseguiu fazer uma boa jogada lá para diminuir com o gol do Tavares, que está nos acompanhando aí. Foi uma grande final, um grande jogo, e o Paulo Giovanni também, no finalzinho ali, conseguiu se desgrudar do Leone e conseguiu fazer uma boa jogada. E o Leone sofreu durante a maior parte do jogo, neutralizou, tempo de bola 100%, não deixou o time do Bomba d'Água criar muitas oportunidades. Só que pela qualidade do time do Bomba também, foi merecido o gol no final do jogo. Poderia ter feito esse gol antes, né, para dar um gás no jogo, né? Mas faz parte do futebol isso aí, né? O jogo ficaria ainda melhor, né? Melhor. Se tivesse saído esse gol do Bomba d'Água antes, o jogo, acho que os minutos finais ali, poderia sair mais gol para a RD Panificadora ou poderia sair o empate do Bomba d'Água. Por quê? Porque o Bomba está acima. No finalzinho, nos minutos finais, inclusive, aconteceu isso. O Bomba d'Água abdicou da defesa e foi para cima. Né? Tivemos ainda algum contra-ataque da RD Panificadora, mas o jogo terminou por 2-1. Os meio-campistas. Esses meio-campistas aqui, é o que dá o que falar, né? Tem muita polêmica, muita opção para colocar aí de uma vez. Aqui a gente definiu Galinha e Paulo Giovanni. Eu acho que o Galinha pesou muito a história e o nome do Galinha aqui, né? Porque durante o campeonato ele não foi o destaque do time do RD. Só que com a qualidade coletiva da equipe e com a facilidade e inteligência que ele tem com a posse da bola, facilitou com que ele entrasse nessa seleção da rodada. Mérito também dele, porque tem muita qualidade. E ele fez bons passes, ele criou muitas jogadas. E assim, o futebol não é só a assistência e o gol, né? Tem o início da jogada, os bons passes, as movimentações, entendeu? Que gera oportunidade para que tenhamos assistências e finalizações. Então o Galinha está nessa seleção por mérito dele e que também a qualidade dele é indiscutível. Exatamente. O Paulo Giovanni, a gente até pode ir. O Galinha, ele, além de ser um excepcional jogador, ele é um líder, né? Não estava de capitão na final, mas ele não precisa da faixa de capitão para ser o capitão. Ele é uma liderança nata. Eu tenho a oportunidade de acompanhar o Galinha já tem um tempão. O Galinha, que é o Júnior César, né? O Galinha, Galo. E ele é um cara inteligentíssimo, tanto taticamente quanto tecnicamente. O Galinha, ele sabe o que faz com a bola
E quando ele está sem a bola, ele também sabe o que faz, porque ele marca muito bem também. Né? Sendo ali indispensável no clube RD Panificadora / OPOFC. Na vaga do Galinha, tranquilamente poderia entrar Júnior Lontra. Júnior Lontra, que no time do RD, rapaz, ele foi passar o pé em cima da bola, não sei o que, e foi falar com não sei o que, o outro, quando já dele um grito comigo, fica na sua, vai jogar seu futebol, que não sei o que, tá errado mesmo. Júnior Lontra, ainda deu uma resmungada lá ainda e tal, não sei o que. E aí, eu só fiquei escutando, né? Rapaz, eu vou meter essa resenha lá depois no bate aqui. Mas o Júnior Lontra foi muito decisivo em alguns jogos, né? Ele tem muita tranquilidade na frente do goleiro. Ele fez um golaço de cavalinha em um dos jogos da Copa Live Show. Foi eleito, mereceu ser o craque do jogo em alguns dos jogos, né? Só que faltou um pouquinho de dificuldade, a gente fala, né, Ailton? Que quando na fase de grupo ele faltou um pouquinho de dificuldade da outra equipe para poder valorizar esses prêmios individuais. Exatamente. Mas o Júnior Lontra jogou demais e merecia também estar nessa seleção da rodada. Se fosse para substituir o Galinha aqui, o Júnior Lontra estaria na seleção. Outro nome, Paulo Giovanni. Paulo Giovanni, dispensa comentários, foi jogar lá em Ouro Preto, foi eleito o craque do jogo. Aqui, comandou o ataque do time do Bomba d'Água, foi muito bem nos jogos, né? E, sem dúvida nenhuma, foi um atleta que valorizou o talento do futebol, a valorização do drible, o futebol alegre. O Paulo Giovanni ele tem isso e a gente espera que ele continue dando essas alegrias pela equipe que ele for jogar, porque ele é um moleque 100% de muita qualidade. Show demais. E o Paulo Giovanni, além de tudo isso que você falou, Matheus, ele foi o artilheiro da competição junto com o Dayan, né, com 5 gols cada, não é isso? Exatamente. O que valorizou ainda mais e coloca ele na seleção do campeonato. Exatamente. E agora vamos para os outros aí. Atacante. Aqui no ataque, eu vou falar bem a verdade para você. Atacante tem que fazer gol. Eu acho que o Dayan, do Bernabéu, poderia estar aqui, porque dividiu a artilharia, né? Dividiu a artilharia com o Paulo Giovanni. Então é um atacante nato que sabe o caminho do gol, fez muitos gols, empatou o Paulo Giovanni, tem até o prêmio dele reservado aqui. O Dayan foi um grande centroavante da equipe do Bernabéu. Deu muito certo a dobradinha com o Vitor Micael. Só que o problema foi que pegar a RD Panificadora pelo caminho. Aí é complicado. Mas é aquele negócio, perderam pro campeão, né? Menos mal. Mas eu acho que nesse ataque aqui, o Milão também foi muito bem, merecidamente, né? Pela campanha que a equipe da RD fez. Outro atleta que tem muita experiência na função, né? Fez gols importantes também pela equipe da RD. Mas o Dayan era um que, se fosse para substituir o Milão aqui, e se no confronto entre a RD Panificadora e o Bernabéu nós tivéssemos outro resultado, eu acredito que o Dayan seria o centroavante definido. Só que esse confronto deles lá atrás definiu o Milão. Pesou bastante, né? Nessa seleção. Pesou bastante na questão da seleção da rodada. O Milão que teve também um passe na final, né? O passe do primeiro gol foi dele. A bola veio no meio, ajeitou meio que de calcanhar, o prêmio só chegou de primeiro, fez um golaço. E assim terminou mais uma competição, passou rápido demais, né, Matheus? Ailton, passou rápido, tão rápido, que foi igual coisa de porco. Foi igual coisa de porco, foi igual ao nosso programa de hoje também, né? Passou. Agora o negócio ficou doido, que depois que a gente fez esse campeonato, que foi sucesso, bem organizado, bem disputado, já o pessoal já querendo saber de Copa. Como é que tá o negócio da Copa? Você não sabe, né? Pior que agora já chegou mensagem no privado querendo futsal e tá caçando quadra e tá todo mundo doido querendo ver o live show fazer um campeonato de futsal. Gente, se o Ailton for fazer campeonato de futsal aqui no Jaru, nós vamos ter que arrumar 5 quadras para fazer, porque os times não vão querer vir jogar tudo, meu Deus do céu. Matheus, essa questão de
credibilidade. Hoje eu estava conversando com o Milão, graças a Deus, muita gente confia no nosso trabalho, né? Inclusive deixar um agradecimento a todos vocês que me ajudam. O pessoal que me ajuda, gente, ajuda por ajudar mesmo, porque gosta da gente, porque assim, eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não pago nem R$1 para eles, né? A gente trabalha junto sempre. O Matheus Bispo fica cuidando da organização da parte de tabela, ajuda na organização dos jogos, questão de tabela. Então, cara, não é porque eu tô na sua frente não, Matheus, mas você me desapontou de uma forma que eu não sei nem como agradecer. Porque assim, antes eu mexia com o campeonato aqui na Help, fazia a tabela manual, inclusive fazia a tabela toda semana, mexia com Copa, o ano passado eu fiz a Copa do Brasil, né? Do mesmo jeito, manualmente, e Deus é tão bom na minha vida que abençoou demais, e sempre me abençoa. Todo dia antes de dormir eu agradeço demais a Deus por ter me dado esse dom e colocar pessoas certas do meu lado, né? Que é o seu caso, que é o caso do Ícaro Silva, que é o caso dos meus pais, que é o caso do Diego Lima, que sempre me ajuda, que é o caso de todos esses treinadores que sempre abraçam minhas competições, que é o caso dos atletas que sempre participam, valorizam demais todas as nossas competições. Do Bruno Figueiredo, que tira foto para cacete para ganhar dinheiro. Do Bruno Figueiredo, do Matheus Guimarães, né, que é o Matheus Lima. O Lima também. Gordão, falando nisso, eu tenho que procurar o Matheus para me pegar umas fotos dele lá. TT, o Mala, tirando uma foto na final. Meu Deus do céu. Então, assim, gente, isso eu sempre falo que o reconhecimento de vocês é o que nos move, tá? Se for falar assim, eu vou ficar rico organizando o campeonato, pode ser que eu fique um dia, mas é complicado porque, assim, futebol, quem entende realmente, quem está ali nos bastidores, quem está na organização, quem mexe com o time, sabe que a gente gasta muito mais do que ganha. A gente faz só aquela ligação entre os clubes, né, para que aconteça todos os campeonatos. E graças a Deus até hoje, Matheus, você acredita que eu não sei quantos campeonatos eu já organizei, assim, nós já organizamos nos últimos 5 anos, eu não sei. Um dia eu vou parar para contar, vou tentar parar para contar, mas são muitos, graças a Deus até hoje, todos os prêmios pagos na mesma hora que acaba a competição. Inclusive, domingão à noite, né? Primeira vez que eu paguei uma premiação em Pix, porque eu tinha separado o dinheiro, mas esqueci que na Help. Cheguei no professor Podal e falei, professor, pelo amor de Deus, esqueci o dinheiro. Eu posso pagar o senhor do Pix? Ele falou, pode sim. Fui lá e fiz o Pix para ele, né, da premiação da Copa Live Show. Ainda bem que ele não taxou, né, o Pix. Aí ia ficar metade na taxa, né? Ou taxação desgramada. E já o Bomba d'Água, como a mãe tinha um dinheiro lá, eu fui lá e paguei, né? Paguei a premiação do Bomba em dinheiro. Inclusive teve uma moça lá que falou assim, rapaz do céu, a sua organização é diferenciada mesmo. Tem alguns campeonatos que a gente joga, pega só o talão de plástico. Pega só o cheque de plástico e vai receber o dinheiro 15 dias, 20 dias depois. Aqui não, aqui a gente já pega uns 50 aqui, já vamos ali comprar a caixinha e o dinheiro já volta lá pro boteco do live show e vamos pro gêmeo. Então assim, é uma questão que a gente sempre valoriza pagar a premiação no mesmo dia, na mesma hora que acaba, já entregamos o troféu, entregamos a premiação, para quê? Para ter transparência, para a pessoa já pegar e saber que realmente vai ser pago. Se for para eu não conseguir pagar uma premiação, eu prefiro não fazer o campeonato. Né? A gente faz o campeonato de uma forma que a gente consiga honrar com os nossos compromissos. Eu aprendi assim, eu fui criado assim e vou levar a minha vida toda assim. Beleza? Já falei demais, já falamos demais. Eu queria mandar um abraço para o meu amigo Aelton Ribeiro Brito, que está organizando o campeonato Copa do Brasil, né? Copa do Brasil de Várzea, categoria Society, que é o HB Will Bolts 2025. Grande abraço, meu amigo Aelton Ribeiro Brito, sempre presente nas nossas lives. Pessoal, e por aqui a gente se despede, mais um programa Várzea Show. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fiquem todos com Deus. E não se esqueça de deixar seu like. Você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, né? Nos ajude a trazer mais visibilidade para o nosso tão amado futebol de várzea, o nosso esporte da várzea. Matheus Bispo, as suas considerações finais. Só agradecer.
a participação da galera. Dizer, né, que o futebol é gratificante por isso, quando a gente finaliza, que dá aquela respirada, você fala assim, que sucesso, que projeto bem montado, que projeto bem feito. É o que nos move, é o que nos valoriza, né? Eu não tenho vergonha nenhuma em falar para vocês que eu sou grato demais em fazer o que eu gosto. Sou formado em educação física, né? Só que por destino da vida não pude seguir a profissão, né? Mas sempre nas horas vagas, sempre que quando é possível, eu sempre estou à disposição para ajudar, porque eu amo o esporte, eu gosto muito de futebol, de vôlei, de handebol, eu gosto de acompanhar, entendeu? Ô meu Deus, de vez em quando dá vontade, aí, eu vou falar pra você, nas Olimpíadas, de sair de férias nas Olimpíadas para me assistir nas Olimpíadas. Porque é muito esporte gratificante, é muito legal, entendeu? Mas eu fico muito grato por isso e quero continuar, se Deus permitir, me der muitos anos de vida, eu quero continuar fazendo, porque eu gosto disso. É um prazer sempre ajudar vocês e tamo junto, é isso e valeu galera. Tamo junto, até a próxima. Valeu. Pô, construção vai Corinthians, esqueci de falar. Faltou o quê? Vai Corinthians.